né? É só para fazer culto, é só para fazer É, participar da rotina. Pois é, não faz sentido. Mas aí a gente vai ver sobre essa questão de fechar as igrejas, como as igrejas estão fechadas. Vamos lá. A gente tem que partir do ponto do amor ao próximo também, esse pressuposto do amor ao próximo, porque essa doença, Covid-19, está matando as pessoas. E isso é um fato, não tem como esconder. A gente vê em todos os locais, até próximos aqui, pessoas próximas a mim faleceram dessa doença. Então a gente tem que tomar mais um cuidado, higienização. Nessa parte de obedecer às leis não está errado, mas a gente aí tem que ter um equilíbrio para que não vá para a adoração política, onde nós tocamos Deus pelo político, nem para um estado absorto, onde a gente não saiba de nada. Nós temos que ser cristãos informados e temos que ter sempre, na política, uma postura equilibrada. tem alguns textos também que falam sobre a desobediência, né? Que é o texto de Êxodo 1, se eu não me engano, que é Cifrar e Poá, deixa eu verificar aqui, que elas foram ordenadas, né, ali fazer com que os meninos egípcios fossem abortados, né? Deixa eu ver. Isso mesmo. Êxodo 1, no versículo 15 em diante, diz assim: O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e a outra se chamava Poá. Ele disse: Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas na luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras. Olha aí, Uhum. Deus, elas desobedeceram à autoridade egípcia. Assim, segundo o meu senso comum aqui, elas mentiram, né? E Foi, não tem pão de correr. Deus ainda abençoou. Tem outro texto também, você citou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tem Daniel também, 3 capítulos depois, que ele desobedeceu, né, o decreto ali do rei. Tem também Pedro e João, né, que falaram que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem alguns textos que falam sobre a desobediência. E é como você falou, é no momento que a ordem de Deus se contrapõe à ordem do homem, você precisa sempre obedecer a Deus. Na questão dos cultos, né, da pandemia aí, eu tenho o meu pé atrás. Eu acho que não é restrição religiosa ainda, porque se fosse, era apenas para a igreja. Aí nós não poderíamos estar aqui falando, nem professando a nossa fé. Quando é uma perseguição religiosa, ela é apenas para os cristãos, não é para todo ambiente público. Então, eu vejo assim. Mas acredito sim que o cristão pode desobedecer sim. Se ele for, se ele for pressionado a desobedecer a Deus, ele pode desobedecer com muita convicção. Exatamente. Pois é, esses são textos interessantes, né? Porque algumas pessoas vão partir de uma ideia errada. Por exemplo, ah, importa mais obedecer ao Deus do que aos homens, então não vou obedecer mais lei nenhuma. E assim começa um cataclismo, uma catástrofe e tudo mais. Nós todos temos um pé atrás. Ainda não é uma restrição religiosa, porque nós ainda temos a liberdade de cultuar a Deus, né? Enfim, a gente ainda tem muita coisa para cavar ainda, porque se a gente for deixar do jeito que as coisas E estão indo, o que é que você acha da obrigação da máscara? Da cara, obrigação da a máscara é até onde foi dito, né? Ele como é que eu posso dizer? É autorizado pela medicina, a gente tem que sempre olhar para esse ponto da ciência. Só que as pessoas que pegam estão morrendo também, né? Então eu vou usar aquele ponto assim, Salmo 103:13, assim como o pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, bora temer a Deus que é mais jogo, porque se a gente for basear nossa esperança na política e na ciência, a gente vai se lascar assim. verdade. Pronto.
falamos aí primeiramente falamos do homossexualismo, né? Depois Aham. do ateísmo, foi isso? Foi. Agora da política. Agora eu vou tocar onde eu gosto de tocar. Como é que o cristão ele deve lidar, primeiramente, com os fariseus, tá cheio, que é aquele mesmo estilo das pessoas do tempo de Jesus, que tem vestes espirituais, tem vida religiosa, mas não tem um coração transformado. Como é que eu posso lidar com os hereges, que é outra classe, que é pior do que os fariseus, né? Os fariseus eu tenho algumas ressalvas. Por exemplo, as pessoas quando ouvem a palavra fariseu, elas já associam a algo ruim, né? Já fica Por com causa medo. de Jesus. Realmente, eles eram de fato ruins. Mas quando você vai estudar acerca da origem do farisaísmo, a princípio, ele era algo bom. Os fariseus eles surgiram depois do cativeiro babilônico, quando o povo voltou, e eles tiveram conhecimento de que um dos motivos do cativeiro foi porque os hebreus, os israelitas, eles haviam abandonado e esquecido quase completamente a lei do Senhor. Então, no afã de guardar a lei, de não cair nas mesmas transgressões do passado, eles começaram a praticar rigorosamente a lei e algumas tradições orais. Daí eles chegam no momento em que Cristo vem, eles estão tão rigorosos que eles não ligam mais para o coração, é somente a prática da lei, aquela prática seca. Entendeu? Aí Jesus vai de contramão, por quê? Porque eles estavam do outro lado, na outra margem do extremismo. Enquanto o povo abandonou totalmente a lei, eles se apegaram tanto que se esqueceram dos princípios da lei. Então, e os hereges são aqueles que usam as escrituras, né, para manipular as pessoas, para ganhar dinheiro. Eu acredito que são os piores, né? São os mais que devem ser combatidos. Como é que eu posso combater? Como um cristão que me considero um cristão de verdade, que não barganha com minha fé, como é que eu posso combater? Como é que eu posso expor a verdade a essas pessoas que estão no nosso meio? Porque a gente fala dos de fora, mas agora os de dentro. Como é que eu devo lidar? Essa é a parte que toca na ferida de muita gente. A gente cita uma coisa aí, tu tá falando mal da minha igreja, essas coisas todas assim. E sobre a questão, vou começar primeiro pelo ponto mais simples, né? Vamos começar pelo fariseu, que é mais tranquilo. Por incrível que pareça, ele é bem mais tranquilo. É, tranquilo num certo ponto, né? Porque daqui a pouco a gente chega nos hereges. Bom, o fariseu, a princípio, como você disse, não era algo ruim, né? Ele surgiu até, foi assim, alta na época dos Ptolomeus, onde vai surgir a tradução, a Septuaginta, a tradução dos 70, não é? Aí vai ter um embate tanto na época de Judas Macabeu, tanto dos saduceus como dos fariseus. Os fariseus é aqueles que permaneceram com a sua língua, com os costumes judaicos, e os saduceus é aqueles que adotaram a cultura helenística e eles adoravam a Deus segundo a sua cultura. E os fariseus iam contra isso porque eles permaneciam na lei de Moisés, na Torá. Pronto. Há acerca dessas pessoas que, de certo modo, têm ortodoxia, se elas não tiverem o Espírito Santo de Deus, elas não são cristãs. Por incrível que pareça, não são. Porque, aí a gente vai dizer, né, como é que você pode saber que uma pessoa não tem o Espírito Santo? Aí eu não sei. Não sei se tem um detector, se os hereges estão vendendo um detector de Espírito Santo. Eu ainda não vi essa tecnologia. Mas, vamos lá. Como é que a gente pode tratar dessas pessoas? A gente tem que tratar por caminho da humildade. Elas têm que ser humildes e reconhecerem a Deus. Porque, como eu estava dizendo, citando o livro do Jonas Madureira, todos nós estamos com uma condição de humilhação diante de Deus. Todos nós. Não há sequer um que esteja nesse patamar tão alto que não seja humilhado diante da glória de Deus. O conhecimento, ele não é algo ruim. Por mais que Salomão trate em Eclesiastes 1,18, que o muito saber é enfadonho, que quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Mas Eclesiastes ele tem um ponto, que é do capítulo 1 ao capítulo 6, vai tratar de uma realidade debaixo do sol. Quando ele trata as questões do 7 ao 12, com as questões mais para Deus, aí vai ser uma realidade acima do sol, olhar acima do que nós estamos vendo. Aí as coisas vão ter mais esperança. Por isso que ele vai dizer que quanto à vida, a esperança. Agora vamos lá.
A gente tem que pregar para essas pessoas, porque a gente não é salvo pelo conhecimento. A gente é salvo por meio da graça, mediante a fé no Filho de Deus. Nós somos salvos nisso. Então, a gente teria que adotar uma postura de pregar, como se fosse um descrente, mostrando a sã doutrina e, além disso, orando ao Espírito para que Deus possa usar de